a bandeira da minha terra. Vilões ou heróis? Uma pessoa que começou a sua vida renunciando às benesses para chegar ao fim da vida no mesmo estágio, não acumulando riquezas, ou seja, defendendo a sua ideia até o fim, que era para melhorar a condição de vida da maioria da população. Idealistas ou arruaceiros? O que os colonos não acharam bom é porque levaram os animais deles, né, que prejudicaram, estavam recém começando, né? Década de 1920, o Brasil assiste a uma das sagas mais impressionantes da história militar do país. Oficiais do Exército e da Força Pública de São Paulo, descontentes com o governo do então presidente Arthur Bernardes, decidem dar início a um golpe. Eles abrem mão de uma carreira promissora nas Forças Armadas para lutar contra a injustiça e a corrupção que eles consideravam dominar a política na época. Na capital paulista, a tentativa fracassa e os dissidentes se refugiam no Paraná. A primeira parada foi em Catanduvas, em setembro de 1924. Lá, os rebeldes passam meses entrincheirados até sofrerem uma dura derrota das tropas do governo, conhecidas como legalistas e comandadas pelo Marechal Cândido Rondon. Quem conseguiu escapar com vida foi parar em Foz do Iguaçu. A permanência em Foz do Iguaçu era estratégica para os rebeldes, já que a localização geográfica criava possibilidades de fuga para as tropas. Caso os militares legalistas atacassem, bastava cruzar o rio para buscar exílio político, tanto na Argentina quanto no Paraguai. Mas fugir não foi necessário. As tropas se estabeleceram na fronteira e passaram quase 6 meses na região, de novembro de 1924 até abril de 1925. Eles praticamente aqui não tiveram confrontos, né? Os confrontos maiores se deram a alguns quilômetros daqui, em Catanduvas, em Guaíra. Lá sim se tiveram e nas proximidades. Mas aqui era uma região bastante protegida, digamos assim. São histórias repletas de muitas versões, encobertas pelo governo e exaltadas pela esquerda política brasileira. Durante muitos anos, o movimento que marcou a década de 20 representou uma ameaça ao poder e um grito de incentivo aos movimentos sociais. Os personagens que protagonizaram esse enredo tombaram em combate ou padeceram no esquecimento. Hoje, para tentar entender como tudo aconteceu, é necessário recorrer aos livros de história ou aos relatos de quem pesquisou sobre o assunto. O jornalista e escritor Domingos Meirelles seguiu o rastro deixado pelos revolucionários para escrever o livro As Noites das Grandes Fogueiras. Em um dos capítulos, ele conta que Foz do Iguaçu abrigou o encontro das tropas paulistas com os gaúchos que vinham do sul, comandados pelo ex-capitão Luiz Carlos Prestes. O QG, né, quando vê a tropa que o Prestes comandava, né, eles ficam desanimados, né? Porque o Prestes traz uma tropa irregular, não era uma tropa profissional. E isso causa uma certa perplexidade à austeridade da Força Pública de São Paulo. Porque é com essa gente que nós vamos tentar derrubar o governo. Prestes teve o papel de reanimar o grupo. Com um discurso apaixonado, ele conseguiu convencer os revolucionários a não desistirem da luta. E foi aqui, em terras iguaçuenses, que gaúchos e paulistas passaram a seguir pelo mesmo caminho. E a tropa começou a ser batizada de Coluna Prestes. O Prestes, ele consegue reverter esse quadro, né, e virar então, a partir daqui, aqui justamente, que se articula essa coluna que vai percorrer, como disse ele, vai até o Piauí e voltar. Mas antes de partir rumo ao norte do país, Prestes ainda deixou sua contribuição para Foz do Iguaçu. A região que ofereceu abrigo recebeu mão de obra especializada para organizar a cidade. Botou a soldadesca para trabalhar. Então, o primeiro plano vamos dizer assim, de urbanização da cidade, né, o primeiro plano urbanístico, né,
foi feito pelos rebeldes. A coluna era conformada por militares de carreira, muitos deles engenheiros, topógrafos, cartógrafos, tinha gente profissional, né? Então eles botam a rapaziada para fazer calçamento de rua, arruamento, né? Eles conseguem estabelecer comunicações, até porque era interessante para eles, né? Com várias cidades do entorno, né? Nós tínhamos antes um labirinto de trilhas em torno de Foz. Eles conseguem definir melhor essas trilhas e dar uma fluidez maior à região. A participação de Foz do Iguaçu nessa história termina em abril de 1925, quando as tropas rebeldes decidem seguir viagem por um Brasil imenso, cheio de surpresas e sedento de esperança. A coluna Prestes deixou Foz do Iguaçu e seguiu custeando o Rio Paraná rumo ao norte do país. Em uma das paradas pelo oeste do estado, as tropas montaram acampamento em Santa Helena. É lá que encontramos uma das poucas testemunhas vivas daquele período. Boa tarde. Boa tarde. Seu Mário Noro? Sim. É o senhor mesmo? Eu sou eu mesmo. A gente veio ouvir umas histórias aí que o senhor tem para contar pra gente, né? Parece que tem bastante história. Tudo bem. Seu Mário Noro era apenas uma criança quando os rebeldes se estabeleceram na cidade. Quase 800 homens que precisavam se alimentar e, para matar a fome, levaram os animais dos antigos colonos que moravam por aqui. Levaram alguma vaca, uns boi que tinha, né? E porco, principalmente porco, que tinha mais os colonos, tinha porco, né? Levaram e não pagaram. Ah, não pagaram. Mas o agricultor também tem boas recordações da marcha. A coluna Prestes conseguiu mexer com a rotina do pequeno vilarejo. Na época, a região era dominada por empresas estrangeiras que exploravam madeira e erva mate. Era um banditismo, sabe? Matavam aqueles peões capatazes, matavam gente lá. O pagamento era praticamente Na bala. na bala. Com a chegada de Prestes, tudo mudou. A coluna Prestes deu uma limpada nisso aí. Estouraram o capataz, pintaram o caneco. Acabou um pouco as injustiças que a companhia praticava aqui nessa região. Em Santa Helena, a ocupação durou uma semana. Os rebeldes não podiam ficar parados. Prestes adotou a seguinte tática: se não pode vencer os oponentes, fuja deles. E a coluna, nesse aspecto, ela continuou invicta com as táticas do Prestes e seus comandantes e comandados. Eles conseguiram fazer 25 mil quilômetros invictos, não perderam nenhuma batalha. Os relatos históricos contam que Luiz Carlos Prestes sempre foi um grande estrategista militar e era preciso ser mesmo muito inteligente para viver em fuga constante, já que o contingente dos rebeldes era reduzido e o armamento precário. Uma das manobras mais famosas aconteceu neste local, onde hoje só sobraram as ruínas. A Ponte Queimada, como é conhecida, não recebeu este nome por acaso. Para não serem capturados, os revolucionários tiveram que atear fogo em toda a estrutura. A ideia era frear ou retardar o avanço dos inimigos. E eles conseguiram. Porque as tropas oficiais tinham canhão, tinha carroça, tinha os carros de combate e não conseguiam atravessar, evidentemente, porque o rio, na época, o transporte era muito difícil, né? Inclusive, quando a ponte estava queimando aqui, ele tinha os combatentes fazendo de conta que estavam muito longe lá, então segurava as tropas uns 20, 30 quilômetros adiante, imaginando, as tropas oficiais imaginavam que o grupo estaria muito adiante, eles já estavam do outro lado. A cidade perdeu uma ponte, mas passou a fazer parte de um capítulo importante na história do país. Santa Helena não deu as costas para o passado e fez questão de lembrar que a marcha que queria mudar o Brasil passou por estas terras. Para marcar a passagem dos rebeldes pela região, foi construído aqui em Santa Helena um monumento em homenagem à coluna Prestes. Na placa, o comandante que dá nome ao movimento é citado como Cavaleiro da Esperança. O marco foi inaugurado em 1996 e, na ocasião, contou com a presença da mulher e de um dos filhos de Luiz Carlos Prestes. Anos mais tarde, foi a vez de Oscar Niemeyer também prestar sua homenagem. O arquiteto mais famoso do Brasil e amigo pessoal de Luiz Carlos Prestes projetou de graça a construção deste obelisco.
A obra tem 25 metros e ainda existem outras 2 réplicas idênticas a esta no Rio Grande do Sul e no Tocantins. A homenagem era para Prestes, mas a própria família dele preferiu dedicar a todos que arriscaram e até perderam a vida em busca do mesmo ideal. A ideologia dele não permitisse culto à personalidade. Então o que ele está preservando é justamente a coluna, não a figura do Luiz Carlos Prestes. Ao trabalho coletivo que aquele grupo de pessoas tentou e com a ideia que eles tiveram para tentar libertar o Brasil, colocar o Brasil num rumo diferente. A peregrinação de Prestes continuaria pelo país até fevereiro de 1927. Depois de cruzar 12 estados, a coluna, que nunca foi derrotada, atravessa o Pantanal e se refugia na Bolívia. O objetivo maior não foi conquistado, mas o ideal de esperança e de luta por uma vida melhor e mais digna influenciou outros líderes revolucionários. Foi uma das inspirações que o Mao Tse Tung teve. A grande marcha do Mao Tse Tung foi inspirada nas táticas do Prestes. E a Revolução Cubana também teve o mesmo perfil. Evidentemente que a ideia hoje é uma, amanhã ela agrega outros valores, mas sempre é um embrião, é uma semente desses movimentos. É uma marcha que encanta os americanos, olha que coisa interessante. E eu me lembro de um deles que dizia assim, mas vocês têm uma história fantástica, vocês têm uma história que nós não temos, que nós gostaríamos de ter, né? E que vocês mantenham essa história no esquecimento. Um deles diz assim, dentro do armário, por quê? Uma coluna que antes de impressionar o mundo, balançou o Brasil e teve sua semente plantada em terras paranaenses. A bandeira da minha terra, vermelha fornalha, costurou-se com fuzil no campo.